Olá pessoal, aqui é o Ederson, dando continuidade sobre os nutrientes dos alimentos. Vou realizar uma análise com as informações e dados anteriormente obtidos para identificar quais seriam os principais alimentos a iniciar ou priorizar em nosso armazenamento. Pessoalmente, verifiquei a necessidade de um processo mais lógico a se seguir em se tratando de armazenamento de alimentos. Atualmente, tudo é tratado com muita amplitude. Como dizem por aí, estocar de tudo um pouco. Não é errado, mas também não é o certo. Como preparadores, devemos fazer as coisas certas para economizar tempo e, principalmente, recursos. Aqui, partindo do princípio do armazenamento focado nos nutrientes, será possível garantir uma estocagem que realmente irá atender aos seus objetivos, fornecendo tudo o que iremos precisar em termos de nutrição. Aqui eu tentarei apresentar da melhor forma possível como ficou a tabulação dos dados. Apresentarei aqui as informações em uma tabela com os principais alimentos, conciliando com os nutrientes que cada um fornece, sendo possível realizar vários tipos de análises relacionadas ao armazenamento de alimento. Os dados utilizados aqui foram realizados através de uma pesquisa básica e ampla sobre os alimentos e seus principais nutrientes. Nada muito complexo. Os dados básicos que obtive atenderão perfeitamente aos objetivos aqui propostos, servindo para fins de estudo e análise. Espero ajudar a todos a conhecer um pouco mais sobre os alimentos e seus nutrientes e desenvolver um pensamento mais crítico sobre o armazenamento de alimentos na preparação. Então, vamos lá. Então, pessoal, para dar início, vou me utilizar de tabelas para a organização dos dados e análise. Tentarei explicar da melhor forma possível minhas ações e decisões. Para a identificação dos melhores alimentos, realizei a análise nutriente por nutriente, passando pelas vitaminas, sais minerais, proteínas, gorduras, lipídios e carboidratos. A avaliação dos alimentos será por etapas e por classificação. Para cada nutriente será identificado os alimentos que os fornecem. Após identificar os alimentos de cada uma delas, definirei os melhores conforme os nutrientes e suas vantagens. Começarei apresentando como foi o processo de identificação dos alimentos para a primeira vitamina. Esse processo é o mesmo para os outros nutrientes. Os dados apresentados aqui me baseei em breves pesquisas, identificando os nutrientes em cada alimento. Continuando, aqui na planilha, como podemos ver, posicionei a relação dos alimentos na primeira coluna, os quais serão associadas horizontalmente às colunas dos nutrientes. Para relacionar os nutrientes aos alimentos, marquei com um X cada uma delas. Com a tabela toda preenchida, já é possível visualizar e realizar até algumas análises. Na última coluna de cada tabela será indicado o número total de nutrientes presentes em cada alimento. Irei utilizar esta informação como fonte de classificação. O alimento que oferecer mais nutrientes terá uma certa prioridade, digamos assim, exceto em algumas situações, baseada em alguns princípios, que explicarei mais adiante. Para melhor identificar os alimentos, realizarei uma pré-análise para cada nutriente e, ao final, uma avaliação, considerando o fator nutrição. Vou começar dando uma breve explicação de como foi a definição dos alimentos relacionados às vitaminas. Iremos começar avaliando a vitamina A.
irei alimentar uma nova tabela, esta contendo vitaminas, o nome do alimento e o número total de nutrientes. Para a avaliação, utilizei somente os alimentos marcados com X presentes na coluna vitamina A. A segunda ação foi priorizar somente os alimentos que oferecem o maior número de nutrientes totais. E a última ação foi a avaliação individual de cada alimento selecionado. Como exemplo, realizarei a análise dos alimentos referente à vitamina A. Explicarei o porquê de cada escolha. Para a definição do ovo, considerei a quantidade expressiva de nutrientes que oferece. É um dos alimentos que mais oferece nutrientes em um único alimento. Decidi pela escolha do amendoim ao invés do couve-flor, porque apesar de a couve-flor oferecer mais nutrientes, ela apresenta uma certa dificuldade, digamos assim, para o armazenamento, embora não seja impossível. O retirei da lista por exigir condições especiais de preparo, armazenamento e tempo, considerando o meu objetivo atual de considerar os fatores facilidade e simplicidade. Assim, seguindo para o próximo da lista. Feijão. O feijão segue o mesmo princípio. Os outros alimentos, leite, espinafre e o abacate, apesar de oferecer mais nutrientes, não são de fácil produção e armazenamento, exigindo um maior cuidado. A soja e a ervilha foram escolhidos pelo seu maior número de nutrientes. Esta forma de avaliação também realizei para todas as outras vitaminas e nutrientes. Vemos aqui todos os outros resultados. Agora devemos realizar uma nova filtragem, uma nova classificação, principalmente para os nutrientes, vitaminas e sais minerais. Para classificar os alimentos aqui, realizei as seguintes avaliações. Primeiro, identifiquei os alimentos que mais fornecem nutrientes, aqueles que estão em todas as tabelas. Segundo, alguns alimentos fornecem nutrientes específicos. Devemos garantir todos os nutrientes. Explicarei um pouco como foi feita a avaliação nesta etapa. A escolha pelo ovo é a mesma já comentada. Ela oferece um maior número de nutrientes em um único alimento. O amendoim fornece 7 nutrientes, inclusive o B6, o que o ovo não possui. A ervilha e o feijão conseguem atender 5 nutrientes, e sendo como segunda opção para alguns nutrientes juntamente com o ovo. Como o arroz, podemos completar o número de nutrientes em pelo menos 3 fontes para cada nutriente, com a sardinha e a lentilha. E em nossa lista, conseguimos atender a maioria dos nutrientes restantes. Para atender a vitamina C, listei o limão e a ora pronobis como fontes, já que não existia mais nenhuma opção. Será essencial, de qualquer forma, garantir estes alimentos, por serem as únicas fontes de vitamina C expressivamente. Realizei esse processo também para os sais minerais, que ficaram da seguinte forma. Então, pessoal, nesta última parte, vou explicar a minha avaliação final dos alimentos, identificar quais são os principais conforme os seus nutrientes. Podemos considerar aqui que todos são essenciais. Nesta tabela, agrupei todos os resultados para melhor visualização e análise. Podemos observar todos os principais alimentos que descobrimos nas análises anteriores, os principais alimentos relacionados às vitaminas, sais minerais, proteínas, gorduras e carboidratos. Como todos os alimentos aqui são essenciais, relacionei todos eles em uma lista, excluindo os repetidos e marcando quantas vezes cada um apareceu. Após, classifiquei aqueles que aparecem mais vezes. E por fim, como forma de organização, os classifiquei em ordem alfabética. E assim chegamos a este resultado.
Esses são os alimentos que eu considerei como os principais, que devemos garantir em nosso armazenamento. Alguns são mais fáceis de trabalhar e estocar que outros. Devemos fazer de tudo para garantir o seu fornecimento. Extra. Nesse vídeo foquei nos alimentos mais fáceis de armazenar e de trabalhar, como os alimentos secos e pré-preparados. Os vegetais, frutas e verduras também são muito importantes. Também realizei uma lista com os principais fontes de nutrientes. Conclusão. Passar por essas etapas talvez possa parecer desnecessário, mas assim conseguimos muitas informações importantes, que podem nos ajudar a melhorar os nossos estoques e na maneira de como priorizamos cada alimento. Se aplicado esse conceito em nosso armazenamento, garantiremos um estoque que irá funcionar quando mais precisarmos dela. E assim, sem preocupação, poderemos focar em outros alimentos com base em outros princípios, como os nossos gostos. Observação. Todos os alimentos possuem em sua composição a maioria dos nutrientes, sendo que alguns mais que outros. Considerei aqui aqueles que apresentam maior concentração. O objetivo foi identificar de uma forma mais assertiva, de modo geral, os alimentos que oferecem maior número de nutrientes em concentração. Para uma alimentação saudável, devemos garantir a combinação de vários alimentos, não se esquecendo das frutas e verduras para completar a nossa dieta, não se esquecendo das atividades físicas. Então, pessoal, chegamos ao fim. Espero ter ajudado de alguma forma com esse conteúdo e conhecimento diferente, além de ter promovido um pensamento crítico sobre os alimentos que armazenamos e devemos ter em nosso estoque. Deixe sua opinião a respeito. Obrigado e até mais.